nasci numa família de pais alemães que vieram da Alemanha em função da guerra para o Brasil. Então, toda a minha infância, ela foi essa mistura entre duas culturas, a cultura alemã e a cultura brasileira. Então, da cultura alemã, essa necessidade de sempre compreender o porquê de cada coisa e de sempre precisar achar uma caixinha que justificasse a existência daquela situação. E o Brasil, com toda essa exuberância, com essa natureza maravilhosa. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito para a natureza com meus pais, tanto na montanha como na praia. E essa interação com a natureza, ela teve um reflexo profundo no desenvolvimento da minha personalidade. Então, eu sempre senti que eu tive um pé na dimensão da natureza e um pé na dimensão humana. E a linguagem da natureza também sempre foi uma linguagem absolutamente natural para mim. Então, árvores falavam, as folhas quando caíam, elas também traziam um significado, o movimento das nuvens tinha uma mensagem. Então, toda essa presença da natureza, ela sempre foi parte de mim. Houve uma bifurcação, né, no meu desenvolvimento. Então, quando eu fui escolher o que estudar na faculdade, eu sempre fui das áreas de humanas, sempre gostei muito de sociologia. Então, a interferência positiva do ser humano nas comunidades, na sociedade. E no momento em que eu fui me inscrever, eu mudei totalmente a rota e resolvi estudar arte-educação, no sentido de pesquisar e me aprofundar no processo criativo, percebendo que uma sociedade saudável é uma sociedade que mantém o ser humano de forma criativa e não sufoca essa criatividade. Então, a minha ideia nunca foi me tornar uma artista a partir da faculdade, mas percorrer o caminho da educação, né? Também sempre gostei no meu desenvolvimento, né, como criança, como pré-adolescente, de brincar de escolinha. Então, de procurar trazer sempre matérias diferentes para compreender um determinado assunto e sempre me sentir assim um ratinho curioso em relação os diferentes métodos de educação. Então, tudo isso eu trouxe para essa busca dentro da universidade. Então, na passagem de 1989 para 90, né, eu fiz uma longa viagem pelo continente europeu e assim que retornei, em nossa casa em Ubatuba, né, nossa casa porque eu moro dentro de uma comunidade de amigos há mais de 3 décadas, onde existe um ideal muito grande de se conseguir viver em conjunto, mesmo com todas as nossas diferenças. Então, é um grupo de amigos que existe e que convive, alguns desde a adolescência, outros desde a infância. E quando eu cheguei da viagem, o John, um amigo americano, e ele também, na época, era nosso produtor musical, porque dentro da nossa casa nós tínhamos uma banda
de rock, e ele sempre foi um apaixonado por formar artistas, então houve uma sinergia muito criativa desse encontro. E quando eu o encontrei, ele veio com a notícia de um câncer terminal. Então, que ele tinha 3 meses de vida. Os médicos disseram para ele que se ele fizesse uma cirurgia, ele teria mais 3, mas que ele não passaria de 6. Então, o encontro com a morte e a possibilidade de nunca mais estar com este amigo fez com que eu parasse de fazer todas as minhas atividades. E eu comecei a dedicar 400% da minha energia e da minha atenção a ele e aos poucos dias que ele estaria com a gente. E como eu sou muito empática e eu sentia no meu corpo todas as dores dessa doença dele, os meus amigos me diziam, esse homem vai tirar toda a tua energia, então provavelmente você é capaz de morrer e ele é capaz de sobreviver, você precisa tomar muito cuidado com isso. Mas existia dentro de mim uma força maior e nós começamos a caminhar todos os dias num local chamado Fazenda Capricórnio, uma fazenda onde um casal proprietário, né, um dos proprietários dessa fazenda, o Hans e a Helga, ele, um engenheiro florestal dinamarquês, que se apaixonou pelo litoral paulista, hoje há 50 anos atrás, e trouxe o cacau, trouxe uma plantação de cacau para aquela fazenda, e nós descobrimos aquele local como um templo sagrado para fazermos aquele processo da despedida. E o John, um homem cultíssimo, como catedrático de História da Humanidade, ele foi professor nos Estados Unidos, na Universidade de História. À medida em que a gente caminhava pela floresta, ele ia contando a história dos povos. E lá íamos nós caminhando pela floresta, e num desses caminhares nós adentramos por uma trilha nova que nos levou até o rio Indaiá. E no momento em que a gente chegou nesse local, nós sentimos que ali era um lugar especial dentro daquela fazenda em comum. E ali a gente ficou, né, algumas horas, e num determinado momento eu ouvi uma voz me chamando e dizendo: "Ei, menina, acorda, acorda, você não me reconhece? Eu sou uma antiga amiga sua da floresta." E naquele momento eu primeiro paralisei, né? Comecei a fazer o checklist. Bom, não ingeri nenhuma substância dos índios que eu pudesse, de repente, estar ouvindo vozes na natureza. Não estava fazendo parte de um filme do Walt Disney, onde as xícaras dançam e as colheres cantam. E de repente as plantas falam. Mas imediatamente eu voltei a momentos da minha infância que obviamente as plantas falavam e não existia diferença
na nossa comunicação. Então, naquele momento onde essa referência de infância fez ressonância, eu imediatamente relaxei. E no momento em que eu relaxei, véus do tempo começaram a se dissolver na minha frente. E eu não era mais a Sandra. Eu, de repente, era uma velha senhora da floresta, mas muito velha, né? Dos meus braços saíam os cipós, os meus cabelos eram parte das plantas. E eu olhava aquela floresta como parte minha. Eu entendia que aquela voz que dizia: eu sou sua amiga de muito tempo, era uma voz conhecida. E ajudar o meu amigo era mais importante naquele momento do que construir uma fundamentação teórica para aquilo que eu estava vivendo e sentindo. E com isso eu me entreguei ao processo. E eu comecei a seguir a minha intuição, como foi pedido por essa planta: siga a sua intuição porque eu vou te guiar para poder ajudar seu amigo. Comecei a pegar pedaços daquele cipó. Nós tínhamos trazido garrafas d'água, então eu coloquei pedaços daquele cipó dentro d'água, colhi aqueles cabelos, né, avermelhados, aquelas raízes que vinham de tanto tempo, né, essa raiz aérea, quantos anos, né, décadas inclusive, ela não estava ali, né, em busca de água. Então, pegando aqueles cabelos, eu fui limpando John, né, quando eu digo eu, né, mas aquela velha senhora da floresta. E eu olhava para esse cipó, né, hoje representado por essa planta aqui, que é uma irmã da original, e eu reconhecia mesmo uma antiga amiga da floresta. E eu passei a seguir a minha intuição conforme ela me guiava no processo. Então eu peguei as raízes e limpei o John, peguei pedaços da raiz e embebi em água e dei para ele beber. E nós repetimos esse processo durante vários dias. Houve um momento em que ele, totalmente semi-vivo, se transformou. Ele parecia um viking, um guerreiro cheio de prana, cheio de vitalidade. E poucos dias depois ele partiu, ele viajou para Singapura, onde ele teria hospitalização gratuita. E um mês e meio depois, ele escreveu uma carta de agradecimento à Mata Atlântica, dizendo que ele tinha certeza que um novo câncer ele não iria desenvolver novamente e que ele reconhecia na força da floresta a força da vida e a força da gratidão. E assim se iniciou toda a jornada da pesquisa. Por isso que eu considero, né, essa sala de estar como uma sala com grandes amigos, com amigos de uma jornada de cura que é dedicado à humanidade, dedicado à comunidade, com a presença de árvores, de líquens, de bromélias, de raízes aéreas, de cogumelos, de flores silvestres. Toda essa biodiversidade de uma floresta que é uma das maiores biodiversidades do planeta
e ela é uma grande contribuição para a humanidade, porque ela é essa biodiversidade em função da comunhão das espécies a partir das diferenças e não a partir das semelhanças. E o ser humano, ele precisa exatamente conseguir reconhecer que esse é um bloqueio que ele tem no sentido da evolução. E essa mata, então, é essa contribuição. E a partir daquele momento, algo aconteceu. Nós voltamos para casa na manhã seguinte, voltamos à floresta e começamos a nos aprofundar num processo, naquele local especialmente, com a presença de uma árvore ancestral totêmica, porque nitidamente ela parecia esculpida, né, naquele caule abraçando rochas e rompendo com aquelas raízes da terra. Esse foi também um evento que eu posso dizer, né, como um turning point, né, um evento de muita força na minha vida. Naquele momento eu não pensei em produzir essências, nem senti que eu estava sendo chamada pela floresta para fazer isso, mas eu resolvi estudar os sistemas vigentes. Então eu fui para a Califórnia, fui fazer o curso de formação, eu me aprofundei em todos os sistemas conhecidos na época, isso no início da década de 90, o sistema do Alasca, da Holanda, do Pacífico. E quando eu voltei da Califórnia, no final daquele ano, um processo pessoal, emocional meu, me fez querer ficar no meu sítio, nas montanhas, em Cunha, né, no nosso sítio, porque também um sítio de propriedade desse grupo de amigos. E esse grupo, né, eu sinto que toda a minha trajetória também é um produto dessa convivência maravilhosa. Então eu fui para o sítio, fui para Cunha e ali eu sempre ficava com a Trude, a mãe da Suzana, que é minha grande parceira de trabalho, de vida, de uma grande amizade desde a infância, né? E Trude, a mãe dela, assim, era minha grande companheira nas montanhas, no sítio, que eu adorava ficar no verão. Então, nesse momento de recolhimento, numa linda manhã de sol, eu saí para passear e todas as manhãs de sol eu ia para a cachoeira, que eu chamo do Caminho de Santiago de Compostela de Cunha. Era ir para a cachoeira, né? Porque Santiago de Compostela é um caminho sagrado, né? E para mim, ir para a cachoeira é um caminho sagrado. Então era o Caminho de Santiago de Compostela. E saindo do sítio, né, começando a subir a estradinha, de repente eu ouço uma voz me chamando, dizendo: "Ei, menina, me apanhe", né? Já era uma voz mais grossa. E novamente, né, eu parei e falei: "Uau, né, essa voz da natureza, o que significa isso?" E eu olhei para os lados, olhei para cima, olhei para baixo, a voz vinha mesmo assim da terra, né? E aí eu fui descendo, né, para a terra e ali tinha um cogumelo, mas um cogumelo muito diferente de todos os cogumelos que eu tinha visto até então. Era que nem um coral branco do mar. E a voz disse: "Me apanhe, né? Eu preciso muito conversar com você", né? E naquele momento eu me conectei com a natureza, como sempre, numa linguagem pura, que é a linguagem das crianças, né? É aquela linguagem onde não existe a interface da dúvida,
E eu apanhei aquele cogumelo, tomando cuidado para tirar aqueles verminhos, né? Que não era assim o que eu mais gostava. E aí eu levei o cogumelo para a cachoeira como se eu estivesse carregando um tesouro mesmo, muito sagrado. E aí eu banhei o cogumelo, voltei com ele todo fresquinho para casa, coloquei ele dentro de um copo com um pouquinho d'água, fechei as portas, que eu falei, ninguém vai dizer que eu tô tendo um surto esquizoide. Peguei um banquinho, sentei na frente dele e disse, muito bem, senhor cogumelo, agora eu estou pronta para ouvi-lo. Respirei fundo e o quarto se encheu de um aroma de terra. E ali eu fiquei a escutar aquele ser me falando sobre a trajetória da humanidade, me contando sobre a trajetória dos seres humanos nas próximas décadas e da necessidade de preparar essa humanidade para uma transformação. Então, esse diálogo, ele ocorreu durante alguns dias e eu fui ficando extremamente envolvida com essa trajetória dessa humanidade. E num determinado momento eu cheguei para o cogumelo e disse, muito bem, senhor cogumelo, eu entendo o quanto é importante preparar a humanidade, mas eu também entendo que seria maravilhoso transformar essa sua sabedoria em pequenos frascos para que a humanidade possa usufruir desse conhecimento. E o cogumelo foi categórico, dizendo, não, agora ainda não é o momento. E eu, como uma taurina muito arretada, né, e muito muito cheia de vontades, né, falei assim, muito bem, então para você de repente não é o momento, eu vou dar uma olhadinha nos seus irmãozinhos lá no pé do morro, se de repente eles sentem a mesma coisa. E eu fui até o pé do morro e os cogumelos estavam já todos marronzinhos, né, se deteriorando. E durante um ano eu não me conformei, né, com não encontrar esse cogumelo novamente. Todos os meses eu voltei para o sítio à busca daquele ser. Quando fez um ano, na mesma lua, eu fui até o pé do morro. Coloquei minha testa na terra e falei assim, a minha paciência se esgotou. Então daqui a uns dias eu volto e eu gostaria de ver a sua força toda saindo da terra. E lá fui eu para São Paulo e quando eu voltei, haviam 9 bolas, 9 cogumelos me esperando. Eu fiquei muito feliz, eu tinha acabado de ganhar uma tigela de cristal no Natal, então senti assim a própria discípula tropical do Dr. Bach. Eu seguindo todos os manuais, eu fui lá, meditei no pé do morro, pedi para o cogumelo colocar toda a sua força, né, trazer ela para fora da terra. No dia seguinte acordei cedo, busquei uma água de fonte, coloquei os cogumelinhos dentro da tigela, me senti assim, nossa, assim, nota 10, né? A discípula exemplar. E durante todo o dia, assim, que eu parecia chocando, né, a tigela com os cogumelos, metade de mim dizia assim, nossa, Sandra, que maravilha, você aprendeu a fazer tão bem uma essência. E uma outra metade dizia assim, meu Deus do céu, sai dessa vida, não é nada disso, o processo é diferente. E eu fiquei observando essa conversa interna e segui o fluxo. Chegou no final da tarde, né, eu colhi a essência mãe, agradeci ao cogumelo, inclusive eu tirei, né, todos eles e coloquei na beira de um riacho.
Fui tomar banho. Assim, quando eu tô no meio do banho, começa aquelas trovoadas e os raios, e era verão. E uma chuva de verão começou a cair. As crianças, que eram pequenininhas, né, saíram para fora de casa, começaram a brincar na terra. E caiu uma ficha, né? Não caiu uma ficha, caiu um paralelepípedo, né? Assim, eu fui até a garrafa onde eu tinha guardado toda a essência mãe, 1 ano que eu tinha guardado aquela essência, despejei ela toda na terra, agradeci, coloquei uma roupa, fui tomar banho de chuva e brincar na terra, colhi de novo os cogumelos e coloquei de volta na tigela, consagrei aquela tigela para a chuva, um arco-íris se formava e eu vi a manifestação dévica conversando comigo e dizendo: agora sim, você está começando a entender o processo. Não é para você seguir nenhum manual. O trabalho do Dr. Barra é primoroso. O que ele fez é maravilhoso. Mas o seu trajeto é o seu trajeto. Você agora não vai entender a extensão desse caminhar. Mas caminhe. Sempre se lembre de uma coisa importantíssima. Seja humilde na natureza. Não entre na floresta dizendo: oh, que flor maravilhosa, eu vou produzir uma essência dessa flor. Não. Esteja sempre pronta para ouvir da natureza o que é para ser ancorado num determinado momento. A natureza, ela é uma interface de uma sabedoria cósmica muito maior. Quando uma mensagem vem para ser ancorada, é importante estar no lugar certo, no momento certo, mas sempre com muita humildade, para que aquela mensagem possa ser ancorada no planeta para a construção de uma humanidade do futuro. Então, através dessa mensagem, eu comecei toda uma trajetória a partir da quarta essência que eu produzi. Eu me encaminhei para a Holanda e eu lancei esse sistema na Holanda. Para o Brasil era uma coisa totalmente incomum, e inclusive naquela época florais eram apenas de flores. E eu comecei a trazer uma pesquisa de árvores ancestrais, de bromélias, de cipós, de raízes aéreas, de flores silvestres, de líquens, de cogumelos, de uma riqueza de uma floresta que no Brasil eu fui acolhida por uma distribuidora, pela Saguaro na época. Eles abriram as portas para o sistema, mas eu sentia que para o público ainda era uma coisa muito nova. Então, lançar em território europeu tinha mais ressonância com a realidade do sistema. Os primeiros 7 anos foram anos simplesmente dedicados a mergulhar nessa natureza, né? Eu tive a companhia de um amigo maravilhoso, do Zac, que sempre ia comigo na floresta. E a presença dele foi muito importante, porque era uma presença de estar ali. Ele não tinha interferência nenhuma na produção, mas saber que ele estava lá era sempre um acolhimento afetivo muito grande. E eu homenageio hoje todo esse trabalho, né, em memória do Zac.
que já partiu para uma outra dimensão, mas eu guardo ele sempre com muito carinho dentro do meu coração, e toda vez que eu entro na floresta, ele entra comigo. Então, os primeiros 7 anos foram dedicados a um mergulho nessa floresta. Uma outra questão incomum para a época é que eu não dissociava a planta ou a flor nem do habitat e muito menos daquele ser todo que era e que é a planta ou a árvore ou o cipó. Então, eu sentia que era quase um crime eu entrar numa floresta, e essa floresta, que é uma das maiores biodiversidades do planeta e é uma das maiores riquezas naturais. A Mata Atlântica, esta riqueza natural, está localizada em toda a costa brasileira. De norte a sul, é a linha divisória entre o Oceano Atlântico e o continente latino-americano. É uma das maiores biodiversidades do planeta. É importante lembrar que biodiversidade é medida no menor espaço de terra e a quantidade de vida existente nela. É maior, então, em biodiversidade do que a Amazônia. Árvores ancestrais, bromélias, líquens, cipós, cogumelos e flores silvestres colaboram entre si, criando um tapete orgânico, onde 75% da vida ativa se encontra na copa das árvores. A presença da água do mar, rios e cachoeiras em abundância, e onde existe espaço, a vida se forma, trazem uma qualidade de regeneração a esse ecossistema. A pesquisa é realizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, em Cunha, a 1.200 metros de altura, no coração da Serra do Mar, no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, e no arquipélago de Fernando de Noronha. Porque biodiversidade não se mede por tamanho territorial, mas é ao contrário, é no menor espaço de terra a maior quantidade de vida que existe, né? E a terra da Mata Atlântica não é uma terra fértil. O que faz com que ela seja uma das maiores biodiversidades é exatamente a solução que as plantas encontraram. Então, uma solução social que as plantas encontraram na construção de um tapete complexo de vida a partir das diferenças, a partir das diferentes espécies e não através das semelhanças. Então, essa questão é uma questão chave para a humanidade. A humanidade, ela se agrupa por clãs a partir das semelhanças. E a mata, ela conseguiu exatamente construir esse tapete de vida a partir das diferenças. Então, quando eu me dei conta que era importante trazer um conceito novo para a própria terapia floral e vibracional. Então, eu não estava produzindo e pesquisando essências simplesmente de flores ou de plantas, mas de um ecossistema que trazia como mensagem a peça do quebra-cabeça que faltava e ainda falta para a humanidade até hoje. Porque vivemos num momento que é uma
que é uma cruz, é um momento onde nós precisamos optar por determinadas atitudes para que a gente possa trazer uma nova humanidade, construindo uma nova cultura planetária com algumas diferenças, com o diferencial dessa trajetória que a gente veio até hoje. Porque senão, a partir de agora, nós nos tornaremos um vírus no planeta.